De início, dar um bom dia mais uma vez a todos aqui presentes, a todas e a todos. Também agradecer a visita dos voluntários, do Grupo Bem Querer, o Bruno Everton, que vieram hoje pela manhã a essa casa, nos fazer uma visita, dizer que sejam sempre bem-vindos a essa casa. Mas eu queria, vereador Nazareno, que hoje fosse um dia em que a casa tivesse TV, mais a única que você se vê. Dos senhores vereadores. Software, a sua internet banda larga de Maranguape. Eu queria trazer à tribuna hoje era referente a todos nós. E eu sempre digo que às vezes a ausência de um torna os outros corajosos. Eu não queria aqui ser ofensivo a ninguém, mas eu queria que todos saíssem cientes de qual é o nosso posicionamento enquanto presidente da casa, enquanto estamos presidente da casa, enquanto vereador ainda no mandato, até 31 de dezembro deste ano. E se assim o povo quiser que eu não retorne. Mas é porque durante todo esse período, nós temos passado nessa casa, alguns fazendo de conta que não estava acontecendo, outros com medo de falar, e eu na prerrogativa de presidente tentando evitar usar a tribuna, usar o mínimo possível para que assim conduzisse os trabalhos democraticamente, como é de direito e de dever de um presidente. Mas conversava eu com alguns vereadores, os vereadores mais antigos dessa casa, o vereador Antônio de Castro, e eu não poderia deixar, João Alves, ficar guardando o que muitas vezes nos macula e que as pessoas intencionalmente usam as redes sociais. E eu tenho sido aqui nessa casa um defensor da liberdade de expressão. Não estou aqui querendo cessar, mas estou aqui querendo fazer uma defesa dos vereadores, da casa como todo e da minha pessoa. Eu cansei desses dias ouvir boatos referentes a um acontecimento que houve nessa casa, que é prerrogativa legal e de direito do parlamento, que foram as votações de prestação de contas do ex-prefeito George Valentim. E depois disso, os senhores todos acompanharam em Maranguape, aqui não tem, acredito que todos estão com a sua sanidade mental em dia, viram a maneira com que quiseram desvirtuar o legítimo papel dessa casa. Essa casa não tomou nenhuma atitude que não fosse amparada pela legalidade. Tudo que foi feito aqui foi dentro da lei. Foi dentro do que manda a Constituição brasileira. E por fim, o regimento interno da casa. Segunda-feira, data venha, estava esse presidente em Beberibe, quando assistia o conselheiro Domingos Filho, que fez a abertura, em nome do presidente Chico Aguiar. Primeira coisa que ele relatou, por coincidência, era da responsabilidade da escolha dos munícipes nos nomes dos seus representantes para uma Câmara. Ou seja, meu querido Silvio Nunes, uma Câmara ela tem que ser escolhida e muito bem escolhida, pensada e repensada pelo nosso eleitorado. Porque nela, nossa querida Fernanda, que está ali, que eu estou vendo ali atrás agora, um cabelo diferente, eu não tinha identificado sua pessoa. Nela, Fernanda, estarão aqui sendo representantes e representados daqueles que aqui o conduziram. E dizia por fim o conselheiro, uma vez os fiscais eleitos por voto direto pelo povo, são eles os juízes a darem o parecer final a favor ou contra a contas de gestão municipais. Não cabendo a nenhum tribunal fazer interrogações ou interpelações contrárias aos desejos da Câmara. A não ser por um erro ocorrido na condução dos trabalhos, cessando assim o direito de defesa. Claro que isso aqui não ocorreu, até porque
o que foi montado nessa casa, independente aqui do posicionamento dos senhores, foi montado aqui um verdadeiro espetáculo, com um telão, divulgação na internet, rádio, Assembleia Legislativa. Eu acho que a Dilma, se não tivesse muito perturbada com essa questão do impeachment, até a Dilma tinha sido convocada para a Câmara de Maranguape para a votação. Carro de som. Agora imagino eu e os senhores, por fim desse procedimento legítimo e legal, ora eu sou suspeito a falar que foi conduzido legalmente por esse que aqui vos fala. Por fim, as pessoas não se dando satisfeitas porque o resultado não foi o esperado. Muitos aqui foram taxados de traidores, comprados. E eu venho acompanhando, nunca fiz um questionamento quando se cita meu nome na internet. Mas não estejam pensando os senhores que eu sou de ferro. Acompanho todos. Viu, Valdiana, minha amiga Valdiana? Acompanho todos. Acompanho todos os comentários, principalmente quando se refere à política. Absolvo quando vejo que é um comentário livre, mesmo que seja contrariando a minha pessoa, mas também eu repudio quando vejo o comentário de pessoas querendo manchar a imagem de aqui, verdadeiros batalhadores do dia a dia, dizendo que foram comprados, dizendo que são traidores. E aonde é que fica por trás a moral de quem chama o vereador por ter votado contra ou a favor de traidores? Aqui em Maranguape? Será que aqui em Maranguape, os últimos acontecimentos dos últimos 20 anos, que é ao qual eu pertenço fazendo política, na vida pública, algum desses chacoalhões que estão por a rua hoje, sendo taxados de renovadores, seja ele amigo, seja ele companheiro de qualquer um que aqui esteja, mas tem a moral para chegar, pegar no meu pulso e dizer que algum dia eu traí alguém. Ora, essa história tem um início aonde muitos não têm ideia. O vereador Evaldo, sempre tive um posicionamento de começar e terminar ao lado daqueles que me estenderam a mão. Eu ouvia o vereador Nazareno falando da gratidão. E eu deixo aqui no ar. Será que eu não fui grato, meu Deus, a todos os governos, os dois governos que eu fiz parte, porque os outros eu sempre fiz oposição, e comecei e terminei campanha do lado do Nazareno, comecei e terminei campanha do lado do Paulo Neves, taxado de doido, que nós éramos taxados de doidos. Ora, quem não recorda da repercussão ínfima desse tamanho que teve, do grande ex-prefeito de Maranguape, Eduardo Gugel, quando suas contas foram rejeitadas aqui, que não houve esse espanto na feira, não houve esse show que fizeram, foi rejeitada silenciosamente, o ex-prefeito Eduardo absolveu, não houve nenhum comentário, mas aí eu vou chegar onde eu queria. Primeiro, cumpri rigorosamente o meu papel como cidadão e homem público nos compromissos políticos assumidos com o ex-prefeito George. O governo dele encerrou-se no dia 31. Eu vim para essa casa e 6 dias após o pleito, quando o ex-prefeito foi derrotado, a primeira reunião que foram me chamar, que eu não queria vir, eu não queria sair de casa. O meu povo na rua, uns chorando, não tinha motivo para ter alegria, porque o assunto era que se pudesse passar por cima, se não pudesse sair do meio, porque eu estava morto. Eu absorvi tudo isso, isso é método de quem ganha, está num momento de euforia, dizer aquilo que muito bem lhe convém. Nunca quis questionamento nessa casa a isso. Mas eu tenho que começar dizendo, eu jamais vim para essa casa, em nenhum dia sequer ao qual o povo me conduziu, para dizer que eu tinha votado no ex-prefeito George, mas eu estava torcendo pelo Átila. Não, senhores. Eu não só votei, como todos que estavam ao meu entorno votaram. É do conhecimento de vocês.
é do conhecimento do povo que me conhece. Não só votaram, brigaram pelo voto para que o ex-prefeito George fosse eleito, automaticamente o Átila não ser eleito. Ora, se eu chegasse aqui na casa agora, era conveniente eu dizer que gozo hoje de um bom relacionamento com o prefeito, com o seu pai, o ex-prefeito municipal Pedro Câmara, com a sua família. Era muito conveniente, porque hoje eu estou do lado da prefeitura. Não, senhores. Nós tivemos uma relação institucional desde o dia que o vereador Nazareno e todos os 14 que foram eleitos do lado do então prefeito Jorge Valentim foram chamados para aquela reunião. As palavras foram essas: a partir de hoje, a minha vida política é um livro, uma página rasgada. Sigam os seus caminhos. E a situação mais difícil que tem é a sua, Evaldo, e a do João Alves. Porque vocês tinham muita gente, e você principalmente, que eles estão com muita raiva de você, mas eu, a partir de agora, eu vou advogar, não quero conversa com política. Ora, ex-prefeito, eu perdi todas as vezes que disputei, na hora que eu ganho eu vou morrer. Eu não. Foi a minha palavra que eu disse, vou seguir a vida. Naquele dia, eu não sei se muitos dos senhores recordam, eu saí tão atordoado que eu não tinha nem como ir para casa. Olha, depois de uma eleição, o cara sem botar os pés no chão ainda, devendo o que não tinha. Nisso, começou-se a trabalhar aqui um grupo que de imediato foi a base do prefeito Átila. Eu fiquei fora. Fiquei o primeiro ano todinho fora de qualquer conversação com o atual governo. Todinho. Esse direito eu não dou a ninguém de me questionar a minha pessoa, porque tenho como dizer que nunca na minha vida, durante o primeiro ano, tive uma conversa, seja ela por pequena que fosse, com o atual prefeito. Quando o segundo ano começa, nós começamos, aliás, ao final do primeiro ano de mandato, houve uma revolução nessa casa, ao qual eu tinha dado a minha palavra, eu não fazia parte do grupo do prefeito Átila, ao então querido amigo Abraão Ramos, que votaria nele. Eu até disse: Abraão, eu vou votar em você, que foi muito que me procurou, que da outra vez ninguém nem me procurou. E nisso, todo mundo sabe o que é que deu aquela eleição. Se tomou uma proporção, Nazareno, deu lhe esperar no aeroporto, você lembra aquilo à noite, você estava nos Estados Unidos, com a placa na mão, lhe chamando de salvação. Nós só ganharíamos a eleição para Abraão se nós tivéssemos o seu voto. E lá houveram inúmeros acordos a serem traçados politicamente. E não fui só eu. Todos os 9 se sacrificaram e ninguém aceitou acordo. É tanto que conduzimos o Abraão Ramos à presidência dessa casa. Nunca houve um gesto de carinho, por menor que seja, ao nosso ato. O então ex-prefeito nunca ligou para dizer: vocês fizeram uma coisa certa, porque ele não queria mais conversa com política. Nunca deixei também, nunca fiz uma crítica à pessoa, ao homem, ao companheiro, amigo George Valentim. Nunca os senhores me viram proferir uma palavra que desonrasse o nome de George, de Eduardo, do Afonso Neto, pessoas com quem eu fiz política. Nunca. A gente tem que saber separar a política do ser humano. Nunca. Nunca que ninguém tem esse direito. Nunca. Mas é sabido de todos que quando alguns vereadores do grupo G9... Vossa Excelência, permite uma parte? Permito, vereador. Eu estou gostando profundamente do seu pronunciamento, porque as pessoas não têm conhecimento do que se passa, né? E eu me senti muito frustrado quando na minha casa, na presença dos 13 vereadores que foram eleitos no palanque do George, ele disse: perdi as eleições, virei a página política da minha vida, cada um siga o caminho que quiser. Virou a página do caderno. E também estou gostando quando Vossa Excelência falou que antes de eu viajar, eu estava viajando para os Estados Unidos, mas no dia que eu ia viajar, chegou o Teógenes e o Abraão lá em casa e pediram voto para o Abraão. Eu digo: voto. Aí viajei para o Maine, lá no norte dos Estados Unidos, né? Quando eu voltava, Vossa Excelência estava no aeroporto com o Rogaciano e ele, Teógenes, né?
Então eu digo, não, mantenho minha palavra. Naquela época me foi oferecido tudo, mas eu votei no Abraão para honrar o meu compromisso. Estou satisfeito, votei, cumpri a minha palavra. Agora eu quero dizer uma coisa, as pessoas que chamaram ou nos chamam de traidores, porque nós votamos contra, eu não votei para me vingar de nada, nem de coisa nenhuma, embora eu me sinta traído pelo George. Mas eu votei porque a terceira inspetoria mostrou tudo que havia de irregularidade e improbidade das contas. E a doutora Leiliane, que é uma excelente promotora de justiça, que você esteve com ela agora nessa reunião, eu não entendo o que houve com a doutora Leiliane, porque ela, depois de narrar todas as irregularidades da administração do George, ela colocou que dava parecer favorável à aprovação das contas. Assim como todo o Tribunal de Contas, porque o conselheiro também narrou todas as irregularidades e deu parecer. E o povo ficou pensando que nós aprovamos. Mas eu lhe digo com sinceridade para todo o povo do Maranguapense, eu não recebi do prefeito George na campanha passada nem um boa noite em cima do palanque como candidato a vereador. Muito obrigado pela parte, senhor vereador. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador Nazareno. Mas como, dando sequência, eu peço a paciência dos senhores, isso é mais em termos de desabafo, darei. É porque isso é a história, eu tenho que contar em detalhes, porque a gente cansa. Eu converso muito com o Odailson, eu digo que eu aprendi isso com a nossa querida diretora Joselita Conde, que ela dizia, o silêncio é a melhor resposta aos ignorantes. Mas de vez em quando o silêncio nos faz mal. O silêncio demais nos enlouquece. E eu me sinto até num momento muito prazeroso para dizer isso. Não ficando satisfeito com tudo que tinha acontecido, dei minha palavra ao prefeito Atlas. Isso eu não tinha compromisso com ninguém. Todos sabem aqui que eu não tinha compromisso com ninguém. Prefeito, inicialmente nós vamos ter um namoro político. Se der certo, a gente casa. E todos esperavam que ia entrar uma avalanche de gente minha aqui. Nunca. Continua. Tenho, hoje, algumas pessoas ligadas a mim que fazem parte da administração, ligadas. Mas eu tomei o maior cuidado de não querer exigir daquilo com quem eu não contribuí. Eu ainda hoje tenho esse pé atrás. Eu não contribuí para o prefeito Ata estar hoje na administração. E, nesse desenrolar, vereador Abraão, eu fui convidado para assumir a Secretaria de Políticas Públicas recém-criada, que quem acomodou o meu local foi o vereador Lourenço Filho, que era do nosso partido, Nazareno, durante muito tempo, militamos juntos. Lourenço Filho passou 9 meses. Nesses 9 meses, eu vi a questão da gratidão e da ingratidão. Eu tive um tempo para me adequar ao sistema político, à maneira de fazer política do prefeito Atlas da Câmara. Conheci todos de sua gestão mais de perto. Passei a conviver nas portas do gabinete. Isso é notório que a nossa TV, sala, como dizia o a vereador única Neguinho, que você se vê. Só tem um tamborete e uma mesa. Softway, a sua internet banda larga de Maranguape. E eu via o Maranguape de uma hora para outra tomando corpo, a candidatura a deputado muito bem defendida. Até o vereador Cássio aqui, eu tenho que deixar aqui. Por último, eu vou fazer uma menção que eu acredito que da minha parte é um reconhecimento a você, seu pai, muito bem defendida, porque o nome do ex-prefeito George era um nome muito bom para ser candidato a deputado. Eu friamente sempre me saí dos fatos para não interferir, nunca quis e nem quero ter um problema com ninguém, nem com ele principalmente, que foi durante muito tempo um amigo, um parceiro político. Eu vi quantas e quantas vezes as negociatas entre telefonemas e tudo, que o George estava certo para ir para a prefeitura, era só terminar a eleição de deputado. Eu ouvia, mas não podia dizer pelo cargo ao qual eu estava ocupando. Que confiança teria eu se eu de dentro de um gabinete chegasse para os vereadores ou para alguém para dizer, rapaz, o George já está na prefeitura. Acho que o Roberto Mendes era outro que deve ter dormido a vida toda como enganado.
Que eu chamo enganado porque eu vou chegar onde eu quero. Eu quero saber quem engana quem é traidor. Aí eu chegava no São João da Manari, olha, eu afastado da Câmara, via já o povo inflamado pela questão da candidatura a deputado. Evaldo, tu não vai votar. Essa minha posição política hoje é outra. Eu não vou atrapalhar, mas eu não vou... Como não interferir? Porque eu acho que foi uma campanha com quem eu não... Até peço desculpa ao deputado Lucílio, que também nunca me empolgou. Não interferi, eu não briguei na campanha por ninguém, não fiz uma campanha. Quem me conhece sabe, não saí em casa de ninguém pedindo voto. Não sou homem de estar mentindo sem ter motivo. Eu mentiria se eu fizesse que nem o Marília Alice dizia. Quando o cabra pegar você com um alicate naquele canto e disser, ou fala o que eu quero, eu acosto mais. Mas isso aí ainda não chegou. Não satisfeito, saiu eu, o vereador Hernando Xavier e o vereador Neguinho. No carro do vereador Neguinho me botaram dentro, vamos ali. Para onde? Vamos à Assembleia Legislativa. Está marcado lá. Eu digo, rapaz, eu não vou não, porque pode pegar a mão. Não, mas vamos, eu sou amigo, me dou bem, vamos lá. Fomos à Assembleia Legislativa, quando chegamos lá no gabinete do deputado Lula Moraes, sentou o deputado Lula Moraes, aquele que todo mundo sabe que andava com a garrafa d'água mineral no bolso, que era para não dividir com ninguém. O ex-prefeito George, o vereador Hernando Xavier, o vereador Evaldo e o vereador Neguinho. O vereador Neguinho até, Tony Castro, insistia em ser candidato. Gervásio, também, concordo. Quando lá, insinuei, não, eu várias vezes toquei no assunto, isso em mês de junho, nós entraríamos no recesso de julho, às vésperas da eleição de deputado. De maneira nenhuma, Evaldo, eu não sou candidato, não tem... Eu sabia das conversações que tinha do gabinete com ele, do apoio, que depois da eleição de deputado ele ia dar, mas na minha fiquei, saiu de lá todos os três conscientes de que candidato ele não era. Para minha surpresa, no dia 22 de julho, 22, 26 de julho, tive a certeza que ele era candidato. Mas nunca questionei nem trouxe esse fato a público. Sabe, Augusto Neto, aquela coisa que não se deve dizer? E chegou a campanha rapidamente, ele fez um trabalho silencioso, com algumas pessoas ainda motivados, Antônio de Castro, pelaquela campanha que tinha sido acirrada. Você sabe que foi um acirramento muito grande. O vereador Elisiário sabe disso. Fez parte, era do outro lado, mas fez parte. A campanha acirrada, o ex-prefeito nunca se achou no direito de me cobrar voto. Claro, sabia das coisas. Inclusive, sei até, de na véspera da eleição, da maneira com que já estava sendo tratado pós-eleição dele. Que ele apoiaria o prefeituado para prefeito. E ali, naquele momento, a gente já sentia por parte dos vereadores, que era unânime, vereador Augusto Neto. A questão do Lucílio Girão sair da prefeitura, hoje pode ter mudado o posicionamento, mas eu ouvia todas as sessões, as críticas à Secretaria de Saúde, administrada pelo Lucílio Girão. Só para a gente ver como é as traições em Maranguape, quem são os traidores. Eu não vou fazer uma síntese maior. Quando passa a eleição, isso no dia da eleição, que era aquele povo inflamado ainda, eu ali no papai rodando e tal, e alguns preocupados se eu ia comprar voto. Se eu ia comprar voto por então deputado Lucílio. Passou a eleição, teve aquela euforia, que teve uma votação danada. O ex-prefeito George Valentim vai para a prefeitura. Aí eu digo uma coisa, Antônio Castro, que eu vou levar para o meu caixão, foi aquilo ali. Porque o cara que teve a votação que teve, porque ainda continuava no povo um sentimento de revanchismo entre um e outro, porque vocês sabem que durante esse período todo tinha os 40 e os 65, não tem conversa. Foi durante uns 2 anos, qualquer um dos senhores que estão aqui, se me disser o contrário, é mentira. E eu não vi, Antônio, eu não vi, Nazareno, eu não vi um eleitor dizer o contrário. Quando o ex-prefeito George assumiu a secretaria silenciosamente, aqueles que mais criticavam quando eu tinha vindo para a prefeitura, porque tinha gente que deixou de falar comigo quando eu fui para a prefeitura. Ora, sem ter votado em mim, sem ter compromisso político, teve gente que quando me viu virava a cara. Mas aqueles que criticavam mesmo, aqueles mais ferrenhos, quando assumiram os cargos na inclusão social, ficaram como um peba. Para se achar o cavalo buraco, o cachorro tinha que ser muito bom. Você não via um. A secretaria era tida como um local de os ex-65 ou os 65 incubados. E aí eu vou chegar no mérito agora ao ilustre ex-presidente dessa casa, o vereador Rogaciano, que por inúmeras vezes dizia e eu não acreditava.
O George vai ficar, mas só até o dia 31 de dezembro. Vocês vão ver. O Cássio Rogaciano dizia direto, o George não fica até o fim, porque o George vai ser candidato, e isso sustentaram o Cássio. Mas ninguém acreditava que depois de uma loucura, que para muitos era uma loucura, você entrar com o seu pessoal para dentro de uma administração que ainda tinha todo aquele fogo. Da maneira que o ex-prefeito entrou e saiu, ele não deu boa noite, eu acho que a ninguém aqui nessa casa. E em meio a essas negociatas, eu encontrei motivado demais o vereador Abraão, domingo chegou na minha casa, com o então ex-prefeito George. Eu digo, George, não tem, o prefeito nunca me pediu para votar contra, não tem um motivo de tal. Você lembra? Tivemos uma conversa um dia de domingo, eu não estava nem preparado. Cheguei na Câmara, ao voltar para a Câmara, para reassumir, eu encontrei o vereador Nazareno, nós todos naquela sala que ainda era naquele prédio, vereador Nazareno motivado, eu sabendo como é que estavam as coisas, eu digo, doutor, eu não tenho idade de lhe pedir isso, mas eu já perdi muito por falar demais. Doutor, eu fico na sua, porque o senhor vai ver a surpresa que o senhor vai ter. Ora, eu já sabia que ia tudo para a prefeitura, né? Isso aí é a surpresa que tem aí. Ora, uma semana, eu acho que não foi nem 2 dias, depois procuraram o Nazareno, fecharam todo o compromisso e foram para a prefeitura. Da maneira que entraram, saíram e nunca ninguém, eu não vi ninguém fazer menção a esse acontecimento aqui. Eu não vi ninguém chamando ninguém traidor. Ora, mas se o Nazareno é meu adversário, faz um acordo comigo, bota teu povo tudo dentro da minha secretaria, eu sou o prefeito. Eu chamo minha porque é do prefeito a prerrogativa. Sai, deixa o teu povo tudo empregado para mim demitir. Será que houve traição? Será que houve quebra de acordo? Eu não sei. Aí vem vou fazer uma síntese maior para diminuir aqui, que eu sei que já estão cansados de ouvir isso. Vamos fazer uma lembrança aqui dos últimos governos de amigos nossos. Quem traiu quem, né? Quem estava com quem, o que terá sido que fizeram mudar de ideia. O ex-prefeito Marcelo, que vinha do Raimundo Nonato, que você acha que o Raimundo Nonato, um querido, um homem médico como o Raimundo Nonato, renunciou. Aquilo ali foi porque o doutor Raimundo Nonato abusou política? Como é que você tinha abusado política no ano seguinte, você se candidatou a vereador? Pressão, meu povo. Pressão. Ali chama-se faca no gogó. Quando o Raimundo Nonato anuncia, o Marcelo assume, tal, na campanha, o vice era o ex-prefeito Eduardo. Eduardo de vice. Marcelo reeleito. Eu votei Paulo Neves. Quando o Marcelo é reeleito com 2 anos de mandato, renuncia para ir para a prefeitura de Fortaleza ser candidato. Eduardo assume os outros 2 anos de mandato. Meu querido amigo Eduardo. Logo em seguida, o Eduardo se candidata a ganhar a eleição. Aí, vamos ver as coisas como é que vem caminhando. Vereador, permito bem rapidinho, sem cortar seu raciocínio, você está esquecendo 2 coisas. Primeiro, que o Eduardo, antes de ir para a reeleição, ele fez a primeira atitude. Colocou a Virgínia, mulher do Marcelo e primo dele, para fora da prefeitura. Não, mas eu vou chegar aí. E também que o George, num sentimento de ingratidão e de traição, apesar da premeditação de entrada e saída da prefeitura, pediu a expulsão do partido do vereador Antônio de Castro e do Neguinho, salvo engano, né, Antônio? Pediu a expulsão do partido de 2 vereadores que ajudaram a ele muito. Viu? Eu vou entrar aí. Desculpa aí. Eduardo assume, se candidata para a reeleição com seu primo Nascelinho de vice. Nascelinho de vice, numa empolgação danada, primos, com pouco tempo, Nascelinho dança-se com tudo da Secretaria de Saúde, chama-se o Lucil, que só passou 6 meses. Eu vou dizer aqui quem é traído no Maranguá, porque se isso é traição, vamos para frente. Nesse momento, Marcelo Silva e Virgínia já estavam fora do baralho, já era candidato a vice do Lula Silva contra o Eduardo. Ou seja, o criador já estava contra a criatura fazia dias. Vamos para frente. Lança-se o prefeito, ex-prefeito George Valentim. Caba novo, competente, acirrado. Quando George ganha a eleição acirrada, todos nós sabíamos que quem fazia aquela política dele por trás era o Eduardo. Veja como foi que terminou o mandato do George com seus parceiros.
O Eduardo, eu acho que se falasse no cão, era naquele momento, porque foi afastado Dona Fernanda, foi afastado Eduardo, eu não sei por quê, mas esse povo, terminaram a eleição, você não via, mas se falasse com um, ixi, era problema para outro. Sem contar nisso, olha as traições e os traidores, que eu vejo quando eu vejo um comentário de vereador dessa casa, que passou 3 anos chamando o Eduardo George, e nós que fazíamos parte da base, de quadrilha, de bandidos, a quadrilha do prefeito Eduardo, terminou pulando em cima do palanque do George, parecia assim, sabe quem? Aquele cabo do chiclete com banana, animando, numa animação danada para serviço. Nisso aí já tinha dançado o Afonso Neto. E quando o Afonso Neto dançou, eu não vi um questionamento, Nazareno. Eu não estou dizendo isso porque é seu filho, não. Eu não vi um questionamento em Maranguape para fazer a defesa, para explicar que o motivo do Afonso não ter sido candidato tinha nada a ver com que todos que eram os amigos levantavam. O Afonso foi caçado por causa de Projovem. De maneira nenhuma. O que levou naquele momento o Afonso sair da vice foi a presidência dessa casa de 2002. Uma besteira que é tanto que antes do prazo eleitoral se encerrar, que ninguém tinha interesse que o Afonso continuasse, o Afonso Neto foi absolvido. Será que houve traição? Eu não sei. Hoje, quando fala que o Lucílvio pode se apoiar ao George, eu digo aos senhores, pode. A política é dinâmica, meu povo. O que é que impede o Lucílvio apoiar o George? Se ele era padrasto do George, pai de 2 irmãos do George, e mesmo assim tiveram que romper a relação familiar, porque o George não apoiava ele para deputado e brigava com o Lucílvio na eleição passada, lhe dou uma parte. Brigava com um dos que mais voluntariamente brigou para derrotar o ex-prefeito George. Pode. Por que não pode hoje? Depois que o Rogaciano passou esse tempo todinho, o Cássio na defesa dessa casa, na defesa firme do nome de George Valentim, por que não pode hoje? Que o Rogaciano era tido certo como um vice, quem é que fala mais em Rogaciano ser vice? Que as mesmas redes sociais que dizem que nós fomos compradas, as mesmas redes sociais que dizem que nós somos traidores, está lá abraçado como um vice o doutor Hermano. E o bom, que eu acho, é o direito das pessoas, mas não tem dever. A pessoa esquece que comigo não tem compromisso nenhum político, que eu não tenho dívida nenhuma de favor financeira com esse tipo de gente. Aí sai os outros, não, mas o Evaldo, médicos, acaba médico, sai para ele. O único médico, e digo até hoje, que eu tenho um vínculo pessoal, é Elmo Hilton de Moraes. Doutor Elmo Hilton de Moraes. Existe uma amizade, uma pessoa a quem eu tenho respeito. Outros, se eu sei lá em que lado você está, meu amigo. Se você ontem foi quem trabalhou para tirar o George, amor, você está do lado dele, aí você me chama de covarde, de traidor. Eu queria, não, eu vou ouvir você, Antônio Castro. Eu queria concluir o meu raciocínio dizendo que essa casa, naquele momento, não atendendo o anseio dos que acabavam de sair do peito lá da inclusão social, porque quando estava com o peito na boca, estava tudo calado. Eu não vi um em rede social fazer crítica ao governo Ata. Quando saíram, tirar o peito da boca, já passaram para cima dos vereadores. A pressão era grande. Que os vereadores não tem moral para derrubar um parecer do TCM. Não tem moral? É legítimo e legal. O TCM dá parecer. Quem vota é a Câmara. Essa farsa que foi criada nas ruas de Maranguape, que não, o vereador não pode fazer, se não pudesse, não estariam lutando até agora. Isso ali não é lutando para ser candidato não, porque sabe que a lei não permite. Está publicado no Diário Oficial. É inelegível. Foi cassado pela Câmara. Foi reprovado suas contas. Mas o que acontece? No aguardo de uma liminar, aí eu vou voltar ao que me levou a vir à tribuna hoje, vou voltar ao Domingos Filho, Domingos de Aguiar, conselheiro do TCM, no aguardo que um parecer generoso de um desembargador
dê direito de ser candidato, para reacender a chama daqueles que chamaram nas ruas para vir a essa casa e sair daqui com um sentimento de derrota. Foi triste e melancólico ver a maneira com que as pessoas receberam o resultado daquela votação, nem esperaram. E aquelas pessoas saíram todas sabendo que o então prefeito George não podia ser candidato nessa eleição. Então, quem a toda hora muda de lado, quem está trabalhando nesse governo ou trabalhou nos outros, que no momento que você está empregado é o melhor do mundo, no momento que você sai é o pior, não tem moral para ir à rede social cobrar posicionamento contrário dessa pessoa que aqui vos fala, porque eu nunca assumi um compromisso político que eu não terminasse ao lado dele. E se assim não fosse, vereador Augusto Neto, eu não viria aqui hoje a fazer um desabafo. Eu acho que se qualquer um cidadão de bem, maranguapense, que aqui está composto de cidadão de bem, olhar livremente na internet, quem são as pessoas que ainda tocam nesse assunto, são pessoas que estão ou desempregadas da época do governo passado, não é porque a pessoa acha que o Evaldo fez errado, não. É porque a pessoa está com raiva de o Evaldo ter colaborado para que aquele caminho para voltar a chupar nos peitos daquela viúva encurtasse. E aí eu concluo dizendo, para ouvir os senhores, existe uma diferença muito grande entre eu achar que posso e eu achar que sou. Eu acho que eu não posso nada, mas sou um homem que assumo qualquer que seja o compromisso feito e proferido pela minha boca. E aqui em Maranguape, esses que estão hoje se propondo em praça pública, eu desafio um sequer. Não é para falar pelas redes sociais, não, através de fake, não. É que venha cobrar da minha pessoa um dia uma falha minha num compromisso político. Meu ou de minha família. Se alguém ligar a mim um dia, tutibiou 2 vezes ao dizer que vota no candidato que eu voto. Porque esses que estão aí já foram e votaram, botaram para fora, se separaram de família e não tem outra saída hoje. É dar as mãos e dizer que estamos juntos e deixando, Cássio. Deus queira que eu esteja errado. Porque naquela votação o vereador Abraão, a quem eu tenho nessa casa, ele sabe disso, um respeito, o vereador João Paulo Xerez, assumiram um compromisso fechado de votar a favor das contas, porque sabiam que tinham recebido também uma promessa de apoio à candidatura de João Paulo Xerez. E não deu nem tempo as viúvas chorarem aquela derrota. João Paulo Xerez foi chamado, e eu tenho certeza que ele deve confirmar um dia. Foi chamado e foi dito qual era o apoio que iam dar a ele. Qual era o apoio que iam dar a ele? Vossa Excelência sabe muito bem qual era o apoio que iam dar a ele. Se ele não tem saído só com o vereador Abraão, o vereador Antônio de Castro, o vereador Augusto Neto hoje na batalha pelo voto que nele está aí, ele voltava a ser candidato a vereador e olha lá se tivesse motivação. Porque os mesmos que o prometeram, o negaram. Mas ninguém fala que foi traição. Pois eu vou dizer uma maior. Se seu pai, o ilustre vereador que foi presidente dessa casa, Rogaciano Massal, não tiver um pé firme, é outro que dança. Porque aqui em Maranguape tem uma cultura que doa quem doeu, vou dizer. Os grandes, quando mudam de lado, eles negociam e nunca dizem os pequenos. E os pequenos, quando mudam de lado, é um vendido e é um fraco. Quando devia o exemplo partir dos grandes. Por que vocês não dão exemplo? Se vocês querem ter lado, querem ter moral para ir na nossa pública falar aqui de qualquer um cidadão, dê um exemplo. Agora você cobra aquilo que você nunca praticou. E eu deixo em aberto, vereador Cássio. As mesmas internet que nos chamou de covarde, já estão demonstrando que Vossa Excelência e seu pai estão fora dos planos políticos. É por isso que eu queria aqui fazer referência ao posicionamento de Vossa Excelência, que foi firme esse tempo todo. E eu tenho certeza que a sua tristeza de ontem para hoje é porque está acometida por algum fato. E eu não vim aqui me aproveitar disso. Eu vim aqui ser solidário a Vossa Excelência, que assim como nós, todos aqui temos que ter nosso posicionamento, Vossa Excelência defendeu honrosamente o nome do então ex-prefeito Jorge Valentim. Vou ouvir o vereador Augusto Neto para encerrar e o Antônio Castro. Quero inicialmente dar bom dia
a todos que nos ouvem e lhe parabenizar, Evaldo, por trazer esse desabafo. Nós também, ao longo dos nossos 25 anos na política, a gente acaba participando de alguns momentos dessa política maluca de Maranguape e dos seus bastidores, mas eu não quero me ater a isso. Eu quero fazer uma pergunta a Vossa Excelência que ficou muito claro. Quem ouviu, entendeu, e eu queria que Vossa Excelência confirmasse, porque na época Vossa Excelência era secretário de articulação política, trabalhava ao lado do prefeito. Vereador, é verdade que a saída do grupo do doutor Lucílio Girão, da prefeitura, foi uma exigência do George Valentim para que ele pudesse vir para a prefeitura? Augusto Neto, com a maior da sobriedade que eu posso lhe responder, esse fato, em conclusão, eu não posso dizer que um foi referência ao outro, porque Vossa Excelência sabe que o que mais impulsionou a saída do grupo do Lucílio, Vossa Excelência estava junto, fomos nós vereadores no dia que foi convidado pelo prefeito, o então vice-prefeito Lucianim, e ninguém aqui aceitava mais a condução da saúde da maneira que estava. Foi dito isso a ele, foi dado um prazo, e a maneira fomos nós, Antônio de Castro, vereador Moura, vereador João Alves, vereador Roberto Nantá, vereador Teógeno, vereador Clebson, vereador Elisiário, e foi um momento de desabafo. Eu não sei lhe dizer se isso culminou com a saída dele ou se foi por uma motivação da vinda do George. Mas é fato que, quando o George veio para a prefeitura, a ligação dele com agora deputado Lucílio Girão, que hoje é muito brilhosa, e o parabenizo, que sempre é bom se recomeçar fazendo as pazes, ou seja, entre amigos, ou, afinal de contas nós vivemos na política, mas a política não nasceu, não foi criada para desagregar. Mas é fato que ao vir para a prefeitura, nunca na minha vida eu ouvi o ex-prefeito George fazer menção sequer ao trabalho do ex-deputado Lucílio Girão. Isso é fato. Agora, também posso deixar bem claro, todos os maranguapenses sabem a antipatia que um tinha pelo outro, quando o então prefeito George Valentim estava no cargo. Todos. Isso aqui era inegável. Todos. E eu digo até que se eu fosse o deputado Lucílio Nazareno, com todo o respeito que eu tenho a ele, como médico, eu jamais queria mais meu nome ligado à saúde de Maranguape. Porque nessa agora passada ele dizia em cima dos palancos, se não resolvesse o problema da saúde em 6 meses, rasgava o título dele. Terminou saindo também por um rompimento, porque estava uma porcaria esse Maranguape. Na do Eduardo, veio como solução no lugar do grupo do Raimundo Matos, que era administrado por então vice-prefeito Nascelim. Só passou 6 meses. Até a Guarda Municipal teve que ir para o hospital para ter que botar o pessoal para fora. E eu vou dizer uma coisa a você, eu não sei até quando aqui em Maranguape, essa feira de negociação vai continuar. E eu queria deixar aqui o meu reconhecimento, Augusto Neto, a seu posicionamento, que tomou um rumo diferente ao da atual administração, mas sempre respeitando os méritos. Ao vereador Antônio de Castro, que toda hora faz menção à amizade pessoal com o prefeito Ata. Ao vereador Abraão, que desde o início se manteve firme no seu propósito. Ao vereador João Paulo, que tomou uma decisão de trilhar os caminhos a concorrer à prefeitura. Eu tenho que deixar aqui o meu reconhecimento. Eu jamais seria desleal com os senhores de dizer que não houve mérito por parte das decisões tomadas. Claro que sim, quando se toma uma decisão, sempre há percas. Mas vocês continuam firmes. O que eu não admito, o que me fez usar essa tribuna hoje, é essa vacância no Maranguape. Eu vejo gente que até ontem estava empregado na inclusão social, agora querem chamar vereador, dá os vendidos. Olha, se venderam. Ora, mas rapaz, se tu estava até ontem num bom cargozinho no ar-condicionado da inclusão social, tu tem moral de onde? De questionar o posicionamento de um vereador? Ouço o vereador Antônio Castro. Senhor presidente, companheiros vereadores e público que nos prestigia nessa manhã. Agradeço a quiescência de Vossa Excelência e me dá a parte. Na verdade, parabenizo pelo discurso de Vossa Excelência. Eu que já tenho uma larga trajetória política e me recordo, doutor Nazareno, a primeira vez que eu fui eleito,
inclusive no palanque de Vossa Excelência, e uma vez eu tive a curiosidade de assistir um grande discurso do ex-prefeito Pedro Câmara, ali nas proximidades do Carapeba. Estava mesmo no ápice da eleição, as campanhas acirradas e tudo, e eu vi o discurso do ex-prefeito Pedro Câmara, que por sinal é um dos maiores oradores do estado do Ceará. E ele disse o seguinte: o homem que tem ódio no coração não merece o voto do povo. E diante de toda essa retrospectiva que Vossa Excelência fez inteligentemente, e diante da posição que nós tomamos, eu, o vereador Abraão, o vereador Cássio Rogaciano, mesmo sendo do conhecimento notório de toda a população de Maranguape, especialmente os que estavam aqui, da nossa decisão de apoiar a pré-candidatura do vereador João Paulo Xerez. Mas como nós havíamos já tomado esse posicionamento, defendemos até a última hora a aprovação das contas do ex-prefeito George Valentim. Mas como Vossa Excelência disse, eu acho que a decisão soberana dos companheiros vereadores tem que ser respeitada. Tanto quem vota a favor, como quem vota contra. Por isso, que eu acho que isso é agora sim, é uma página virada, como Vossa Excelência já se referiu ao conselheiro Domingos Filho, que é um dos maiores conhecedores da política brasileira e cearense. Ele pode até conseguir uma liminar, isso é natural. Mas com a facilidade que consegue-se uma liminar, Roberto Mendes, com a mesma facilidade também essa liminar pode ser cassada. Portanto, eu acho muito precipitada a decisão do ex-prefeito George de continuar insistindo nessa pré-candidatura, mas essa liberdade, essa decisão dele também é uma decisão soberana que a gente não pode, em momento nenhum, contestar. Deixe que ele trilhe o caminho que ele acha necessário, mas, sinceramente, diante da situação, vereador Abraão, nada mais inteligente para o ex-prefeito seria apoiar a pré-candidatura do vereador João Paulo Xerez. Muito obrigado, nobre vereador. Para encerrar, nobre vereador, agradeço as palavras de Vossa Excelência, dizendo que isso nada mais é de novo de que um blefe e um olé no povo. O ex-prefeito George é um cara que tem esclarecimento, conheço bem sua pessoa, como advogado, como administrador. Ele sabe que não existe embasamento jurídico que o garanta ser candidato até o dia da eleição. Nada mais é de que uma jogada para chamar de novo ao povo a se reconciliar com o nome dele e de última hora tentar lançar um nome de sua confiança. Que isso não vai acontecer, vereador Nazareno. O povo de Maranguape está muito atento a esse tipo de armadilha política. Eu sei e conheço bem o que está sendo pensado, porque quando a gente conhece a política profundamente, como a gente está tentando conhecer, a gente sabe que, eu vou usar por último a palavra do Domingos, a perfeição anda muito longe daqueles que fazem política. Porque quando você acha que está perfeito para ser candidato, já tem um eleitor achando que é perfeito para não votar em você. E o povo de Maranguape não está, vereador Nazareno, fechando os olhos a isso não. E o que eu estou dizendo aqui hoje me cobre até o final desse processo político. Se existir embasamento jurídico que o conduza a ser candidato até o fim das eleições, de nada mais vai valer a existência de uma Câmara constituída pelo voto direto, segundo todos os conceitos baseados-se nas prerrogativas do TSE. Então digo claramente, essa hipótese não existe. Todos que conhecem política sabem que essa hipótese é zero. Mas liminar, se pegar um desembargador generoso, dá. E pode pegar outro contrariado e derruba no outro dia.
que assim foi o meu querido amigo deputado Zé Gerardo, até as vésperas da eleição, quando ele foi candidato à reeleição a prefeito de Calcaia, o governador Nazareno sabe disso. Foram derrubados 5 vezes. E eu, não tendo mais o que me referir a esse assunto, digo que a repercussão dada sobre o comentário que eu fiz aqui pouco me interessa se vai ser favorável ou contra meu nome. Até porque está provado que o meu trabalho hoje não é vinculado a nome de ex-prefeito, de liderança A ou de liderança B, a não ser aqueles que estão comigo no dia a dia, de mãos dadas, torcendo para que o meu nome seja aceito pelo povo e reconduzido a essa casa. Eu fico muito triste quando vejo pessoas, profissionais, médicos, pessoas que não têm o direito e nem dever de usar o nosso nome para querer manchar a nossa imagem, dizendo que nós fomos traidores, quando na verdade entre eles mesmos ninguém sabe quem são as traíras. Então me despeço dos senhores, desejando a todos um bom dia. Próximo vereador inscrito, vereador Clepson Marcos. Tempo de liderança.